Minha gente, boa noite. Vocês que estão chegando aqui no canal do YouTube do NEC, o Núcleo de Estudos e Criação Cênico-Visual, projeto de pesquisa que coordeno na Universidade Estadual de Maringá. Sejam todas as pessoas bem-vindas. Eu sou André Rosa, coordenador do projeto, professor da licenciatura em teatro da UEM e atualmente diretor de cultura da instituição. E o IMACEM, que é o nosso grupo de estudos, Imagens e Movimentos Cena Educação, está neste ano com um novo ciclo de debates que promovemos todo ano. E neste ano de 2025, o tema é Processos Criativos e Magia, quando os invisíveis se fazem presença. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que estão conosco, que já estiveram no primeiro episódio. E hoje, nesse nosso segundo episódio, nada mais e nada menos do que ela, Juliana Notari, minha amiga, parceira de muitas coisas, de muitas décadas, e que eu vou ler aqui, claro, uma pequena sinopse da potência dessa mulher, porque ela vai falar tantas outras coisas e hoje vai ter muito caldeirão que nós vamos mexer, né? Porque hoje a gente vai aprofundar nos processos criativos de Juliana, nessa interface com a magia. Juliana Notari é artista e marionetista brasileira com 25 anos de dedicação à pesquisa e experimentação na marionete contemporânea. Foi bolsista no Instituto Internacional de La Marionnette em Cher, pronuncio, que seu francês é muito melhor que o meu. Charleville-Mézières. Charleville Mézières. Mézières, na França, e residiu 7 anos no país, aprofundando investigações sobre corpo, memória e envelhecimento. Participou de dezenas de festivais internacionais e apresentou trabalhos e formações em mais de 15 países da Europa, América Latina e Ásia. Foi premiada no Festival de Praga e contemplada pelo programa Rumos Itaú Cultural. Recentemente, realizou residências no Polo Internacional de La Marionnette, na França, e no Teatro del Lavoro, na Itália. E agora em residência também no novo Instituto Brasileiro de Teatro, né? Isso, isso. Então, gente, com vocês, esta mulher que roda esse mundo, Juliana Notari. Boa Bem-vinda. noite, boa noite. Obrigada pelo convite, André. É sempre um prazer conversar com você, bater um papo e abrir brechas, né? Que é disso que se trata, né? A gente abrir algumas brechas aí depois de conversar. Então eu vou começar já a pegar esse gancho das brechas. Esse assunto, né, o ciclo de debates, todo ano, o IMACEM, as pessoas que participam desse grupo de estudos, que é teórico, prático, levantam sugestões de temas. E esse tema sobre os processos criativos e a magia era algo que já tem permeado há muito tempo as minhas pesquisas, mas também das pessoas que estão fazendo parte. E é lógico que eu coloquei magia como uma forma de cutucar a história, né? Eu estou dizendo aqui de conhecimentos, de fazeres, é, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, sofre processos de exclusão, de subalternização, conhecimentos esses que são ligados ao que nós chamamos muitas vezes de conhecimentos ancestrais, conhecimentos não ocidentais, não brancos, né? Conhecimentos que muitas vezes estão ligados a práticas religiosas, sobretudo no Brasil, se ligam muito esses conhecimentos à prática religiosa e a religiões, mas que aqui a gente quer dissociar para entender que esses conhecimentos são muito mais complexos e permeiam a nossa existência para além das organizações religiosas. E numa lente assim, né, mais afunilada, pensar esses conhecimentos dentro dos nossos processos criativos. E aí eu acho que eu queria um pouquinho que você falasse, Ju, como é que você percebe essa seara de conhecimento
né? Que são invisíveis, que não são muitas vezes palpáveis, que corresponde a dimensões, e que eu pelo menos acredito nisso, dimensões, seja do emocional, do intuitivo, do energético, do espiritual, né? Nessa dimensão mais ampliada da própria acepção da palavra, né? Como é que você vê e percebe essas dimensões agindo no teu trabalho de criação? É, eu acho que, primeiro, assim, uma primeira observação sobre isso seria o próprio processo criativo, né? E tudo que ele envolve, né? Pensando no. Vamos pensar sempre no todo e na parte, né? Pensando no todo, né? Já que a gente está numa instituição aqui de ensino de arte, né? Eu acho que pouco se fala, pouco se pratica, pouco se discute, se vivencia o campo sensível, né? Então, assim, o que é o campo sensível? Talvez seja exatamente o que a gente não consiga explicar, que tem a ver com o processo criativo em si, né? Então, eu sempre me perguntei, desde o minuto zero, que eu entrei numa instituição para estudar teatro, para estudar arte em geral, por que que a parte intuitiva e o campo sensível, que é o intangível, o que a gente não consegue explicar, por que que ele não é falado, não é citado, não é praticado, né? Então, sei lá de onde vem isso, quer dizer, eu sei, mas isso é uma coisa que eu sempre trago, tanto nas obras, que é o que chega para o público, tanto nos processos ou nos processos pedagógicos que eu me dedico também, enfim. Então, acho que o corpo visto como um instrumento, um corpo criativo, só visto como um instrumento, como algo técnico, né? E não visto como algo amplo, né? O corpo visto com uma abertura, por isso que eu comecei falando de brecha, né? O corpo visto como uma abertura possível para vários campos que chegam e nos afetam e que fazem parte desse processo criativo, né? Que é o campo visível, o campo sensível. E o campo sensível, ele está completamente aberto e ele existe a partir de cruzamentos, né? Então, o campo sensível também não é visto como algo linear. Ah, está o corpo, está o campo sensível. Não, o campo sensível ele é um cruzamento de sensações, de mistérios de referências e de coisas que a gente não consegue nem saber o que que é, né? Então, eu sempre trago à tona. E aí, enfim, eu sou marionetista, né? Eu trabalho com essa arte que é muito antiga e que trabalha diretamente com a matéria, né? Mas acho que aí depois a gente pode entrar mais nisso. Não sei se eu respondi, Dé. Não, eu já ia entrar nisso, porque justamente por você ser marionetista, e acho que as pessoas também precisam. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para Juliana, ou falei de alguma outra forma, porque a gente já se conhece há muito tempo. Você, para mim, é uma, é uma feiticeira, uma bruxa. E por quê? Porque justamente você lida com uma arte que parte muitas vezes da matéria, de algo muito concreto. Por mais que sejam diversas as materialidades dessas matérias, mas é algo tangível. Só que, e eu queria muito que você falasse sobre a escolha dos materiais que Juliana trabalha para a confecção das marionetes dela,
E para mim, nesse sentido, é aqui que eu falo de uma bruxaria, de uma magia e de uma alquimia, porque as escolhas dos seus materiais não são por acaso e a maneira como você lida é um feitiço, né? Você que também transita um pouco, né, dentro da espiritualidade afrodiaspórica, né, e tem pessoas também próximas, você, e aí me vem muito, e eu quero que você também fale um pouquinho assim da sua avó, né, dessa linhagem sua materna, né? Não estou errada, né? Linhagem materna que Juliana carrega de uma mulher conhecedora, né? Curandeira, bezendeira, conhecedora das ervas, conhecedora desse processo de curanderia, que no meu entendimento, o que você faz com as escolhas dos materiais, inclusive muitos orgânicos, é justamente um feitiço e uma convocação. É, é interessante isso. Eu acho que existe uma existe uma parte da desse ofício de marionetista e a forma como eu entendo, como eu vivencio e como eu pratico esse ofício, né? Porque é isso, várias pessoas, vários profissionais espalhados por todo o planeta. Mas acho que a gente sempre tem algo em comum entre esses profissionais, que é a relação com a matéria, com o objeto, né? E isso cai no animismo, né? No animismo, né? Trabalha com o objeto e o que, que acontece com esse objeto, né? O que existe nesse objeto? Esse objeto ele nunca é vazio, né? E aí, a arte das marionetes, ela é basicamente, no cerne, na essência do que ela é o movimento da matéria, ou a matéria em movimento, é uma arte cinética, né? É algo que supostamente não tem vida, e a partir da relação, isso é muito importante, a partir da relação com o corpo, ela ganha vida, né? Então, para mim, isso acontece antes dessa relação. Acontece na escolha dos materiais que essa marionete, que esse ser vai ser construído. Então, se você escolhe dentro da sua ideia, dentro da sua querência de realizar um espetáculo, uma performance, uma instalação, o que for, né, a obra, você escolhe que aquela marionete, aquela personagem, né, que é além da personagem, né, não é só a personagem, ela vai ser feita de pétalas de rosa, ela vai ser feita de tecidos de quando você era criança, ela vai ser feita de pena, ela vai ser... Então, assim, a materialidade, a escolha do material, ela tem um processo dramatúrgico em si só, em si mesma, né? Ah, mas isso é concreto. Pode ser concreto, né? Pode ser visto como concreto, porque é matéria. Mas aí que tá. A partir do momento que você constrói uma figura, um ser, uma marionete, um boneco, feito de planta, feito de pétalas de rosa, ou de coador de café, ou de tecido, o tecido, ele influencia, ele é o que vai ser contado, né? Por exemplo, eu estou num processo novo agora, que fala sobre rio e sobre envelhecimento. Eu tô esculpindo uma marionete toda em linho,
Ela é toda em linho e em linha. Ela é feita de linho e linha. Pano. Esse pano veste, esse pano é trama, esse pano é tecido, esse pano respira, esse pano tem brecha. Cada linha costurada, a agulha é um objeto muito poderoso, né? Então, tudo isso faz parte, sim ou sim, da dramaturgia. Então, é a construção de um teatro que parte da matéria e parte da relação da matéria com o movimento, com o gesto e com o corpo, né? Então, assim, eu acho mesmo que é magia. Eu tenho certeza que é magia. Porque o que atravessa tudo isso é a relação da vida e da morte, né? Então, assim, a gente fala da construção, criação de corpos, né? Entendendo o corpo como a junção de muitas partes e de muitos mecanismos e muitos, né, instrumentos. Depois da construção do corpo é a relação com o corpo, e depois a relação com o corpo é o movimento. Mas continua sendo um corpo feito de pano, de pedra, de papel ou de pétalas de rosa, né? Então, essa transferência de energia, essa transferência de vida, ela acontece o tempo inteiro. A vida, a morte, a vida, a morte, a vida, a morte, a vida. É um ciclo em toda a obra, né? A mesma coisa acontece no feitio. Você pega uma folha seca que foi descartada, que talvez virasse adubo, e você transforma de uma forma sinergética, né? Numa, num objeto teatral, né? Então não tem como falar que não passa pelo invisível. O feitio do feitiço. Inclusive, feitio é um termo usado quando a gente faz, né, quando as pessoas, as comunidades produzem a ayahuasca, né, o feitio da ayahuasca, que é um chá tão poderoso. Você falou tanta coisa aí que eu vou recuperar algumas porque eu quero conversar um pouquinho mais. Porque é justamente disso que esse ciclo ele tenta se debruçar, esses diversos processos criativos que são únicos em si, que muitas vezes a gente não para refletir ou para compartilhar com as demais pessoas essas dimensões, porque infelizmente dentro dos processos formais de ensino elas não são faladas. Elas estão muitas vezes presentes, são deixadas de lado, não são dadas, não são legitimadas, mas elas estão, né, sempre. Como, por exemplo, vou dar um exemplo rasteiro, se fala muito no nosso campo de estudos da energia. Ai, fulano tem energia, fulano tem energia. Mas o que é essa dimensão da energia que tanto se fala e se joga? Né? Assim, parecendo orégano em cima da pizza. E você falou uma coisa do corpo, que eu tenho pensado muito sobre isso, sobre essa ideia do corpo oráculo, do corpo enquanto, como portal, como acesso a portais. E o que você faz, e falei mesmo sobre bruxaria, e pensando aqui numa bruxaria, no processo de encantamento dos materiais. Quando você pega, por exemplo, um objeto, e você tem a possibilidade, em uma ritualística específica, de você encantar aquele objeto, para aquele objeto, por exemplo, aquele amuleto te dê proteção, o que você coloca dentro de um patuá, por exemplo, que minha mãe de santo faz, são coisas muito materiais, são elementos muito materiais, mas o processo de encantamento desses materiais. E talvez eu queria que você falasse um pouquinho mais desse processo de encantamento que você faz quando você escolhe o linho. Linho, por exemplo, que dentro de várias cosmogonias, cosmopercepções, é um tecido de fundamento imenso. Vem as tradições egípcias, que usavam o linho
E não era por acaso. E o linho, até hoje, não só elas, como tantas outras, como você bem disse da trama. Quando, por exemplo, eu me recordo da sua obra Coágulo, quando você pega sangue, né, da menstruação, ou quando você pega e você tinge o tecido, o linho, com chá, que não deixa de ser infusão, da mesma forma que nós fazemos chás para tomar e tomar, ingerir, mas também para se banhar nos cultos afro, né, diaspóricos. Então, e tudo isso é processo de encantamento. Porque quando eu faço uma oferenda na encruzilhada para Exu, a oferenda tem lá cachaça, não é? Tem farinha, é tudo muito concreto, não é? Material. Mas o processo é o encantamento que na junção desses materiais, na junção do linho, da agulha, da folha, cria um encantamento que abre o portal e acessa e convoca as energias. Da mesma forma que quando eu boto o padê junto com uma bebida, com, né, esses determinados objetos que eu coloco num determinado local, que é a encruzilhada, e os objetos que você junta e que coloca numa determinada encruzilhada, que é o palco, abre portais de convocação e invocação desses invisíveis. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, a gente esmiuçar um pouquinho mais, porque eu acho muito bonito e assim, é deslumbrante, gente. Eu, inclusive, assim, vão atrás, Juliana, @Junotari, siga, tem site lá, porque acho que é importante ver através da imagem, quando vocês tiverem a oportunidade de assisti-la, também essa materialidade, porque essas materialidades sempre me convocaram para lugares assim de uma complexidade imensa. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, ou trazendo algum exemplo concreto, como que essas escolhas, como a junção disso, né, te chega. Porque eu sei que você é muito intuitiva e a sua intuição acessa. Tem os sonhos, tem as coisas que falam, tem a sua avó que é muito presente. Eu queria trazer um pouquinho isso, porque eu acho que também tudo isso faz parte do seu processo de criação. Faz. É, vou começar pelo portal, tá? Que você fala do portal. Eu acho super importante o portal, né? Essa ideia do portal, que ela foi também abandonada pelas escolas de arte, entendeu? É, nas artes das marionetes, esse portal, se a pessoa se esforça um pouquinho, ela, tanto o artista como o interlocutor, vai entender que existe. Tá? Eu me explico. O que existe entre a marionete e o ator, o animador, o manipulador, artista, né? Porque existe um corpo que se conecta com outro corpo e um corpo, ele tem uma força motriz, sanguínea, energética, magnética e tudo que um corpo contém. E esse outro corpo, que é um corpo fabricado, que é um corpo costurado ou modelado, ou pode ser até um pedaço de plástico, né? Que é petróleo no final. Mas o que existe entre esses dois corpos? Eu chamo, dentro da pedagogia da marionete livre, de portal ou de umbral ou de batente da porta, para quem quer ser mais concreto, que é a utopia, que é o não lugar. Etimologicamente, a palavra utopia é o não lugar, que é o nem ali e o nem aqui. O batente da porta é isso. A partir do momento que você está embaixo do batente da porta, você não está nem lá nem cá, né? Eu insisto muito nisso, porque se você entende esse portal, esse nem lá nem cá, é ali que atua, é ali que existe essa força anímica, animista dessa arte,
tão marginalizada. E a gente sabe por que ela é marginalizada. Tem a ver com tudo isso que eu estou falando. A partir do momento que você, como artista, marionetista, bruxa, entende que existe o portal, você consegue fazer a passagem desse portal. Você transita entre os mundos. Você é esse mensageiro, mensageira de mundos. E aí eu volto, vida, morte, vida, morte, vida, morte. É sempre esse trânsito, esse transe. Existe um transe, certo? Então, existe o portal. Aí uma vez eu estava dando um curso na França e falei, não, mas é muito místico. Não é místico, é concreto, né? O invisível é concreto, né? Então, a primeira questão é, mas qualquer pessoa pode enxergar e transitar nesse portal se ela pratica, se ela faz essa prática, se ela primeiro equaliza, eu e uma cadeira equalizamos, e com eu e a cadeira entendendo o portal, a gente faz uma coisa extremamente importante, que existem também rituais, que é fazer corpo. Eu faço corpo. Em francês é faire corps, que um pianista faz corpo com o piano, né? Um clarinetista faz corpo com o clarinete, né? Miles Davis fazia corpo com o instrumento e entrava em transe. É a relação de corpos, é a passagem do portal. Não existe relação de corpos sem o portal, porque existe o entre, né? Não existe sem o entendimento do invisível, do intangível, da, do campo sensível, a relação entre o corpo sensível. E isso, complexamente, dentro dessa arte, acontece no ateliê, quando você está construindo. Nem todo marionetista constrói, mas tem construtores de marionetes, né? E se ele é construtor, ele tem uma relação matérica. Ele, esses dias eu estava em residência na Itália e o italiano marionetista, que abriu muitos caminhos para várias pessoas, mas de outra geração, uma pessoa muito concreta, né, no sentido de crenças, né? E a gente chegou na discussão do invisível. Não existe nenhum marionetista nesse planeta que não acredite no invisível. Porque é a partir dele que a emoção chega. Como é que você consegue emocionar? E o André sabe que eu faço isso com uma marionete feita de planta seca, né? Enfim, tem essa parte. Aí tem todas as coisas que atravessam, né, toda essa resistência e, e no meu caso, eu tive uma avó, né, que é a avó Ida, que ela era curandeira, né? Curandeira das brabas, assim, né? A minha avó Ida, ela era muito conhecida, né? As pessoas faziam fila na casa dela. Ela era preto velho também. E eu convivi, né, com ela e os transes dela e as magias dela, né? E eu acho, não, eu tenho certeza que eu só faço teatro de marionete, teatro, eu sou artista por conta dela. Porque a minha avó, ela me mostrou esse portal.
ela fez, ela me mostrou essa passagem, esse transe, essa passagem, a prática da passagem. Como é que eu tô ali? Eu tô aqui. Ela me mostrou o batente da porta, né? E ela fez com que esse campo sensível, no meu caso, muito intenso, porque eu sou sinesteta, tivesse, fizesse parte, né? Sem, só fui entender isso bem mais tarde, né? Mas ela sempre falou: olha, você é sensível, olha, você tem que se proteger porque você é sensível, né? E eu sempre estava, eu estava ali com ela, era minha madrinha também. A minha avó era minha madrinha. Então eu devo muito a ela, minha avó Ida Notari, que trouxe essa base, né, Dé? É uma base. É como a construção de uma casa, né? Ela trouxe essa base, assim, para dentro do meu imaginário, ela me fortaleceu como ser sensível, mesmo a gente vivendo várias mudanças, né, históricas, né? Ela nasceu em 1916, ela teve uma família grande, uma mulher incompreendida também, né, pela época. E a gente conviveu, né, um pedaço da minha vida, né? Ela faleceu, eu tinha 34 anos, acho. Faz 10 anos. Enfim, um pouco menos, acho. Acho que eu tinha 32. Mas a gente conviveu, né? Toda a base, assim. Então eu devo muito a ela, essa, essa pessoa. Mas é isso, o portal. Entendimento do portal dentro da. Ah, mas isso eu acredito que isso transpassa todas as artes. Não só as artes que usam o corpo, apesar de que todas as artes usam o corpo. O abandono do corpo, o abandono do sensível, a gente está vivendo uma crise do sensível, né? É uma anestesia geral. O abandono do corpo, ele reflete no que a gente tem vivido, né? Uma arte rápida, as artes rápidas, os ultraprocessadores, né? Tudo isso está minando a escuta, todo esse eixo que a gente tem no nosso corpo de sentidos, né? Impedido a gente. Eu achei isso lindo sobre o batente da porta. Ficar no batente da porta. Não, o umbral, porque é justamente isso. É, porque estar no batente da porta, estar neste local entre mundos, é ter todas as possibilidades de existência. É quase assim, percebendo o que vem até mim, né? O que você captura desse mistério, desse lugar, para ser trazido, para ser compartilhado. E essa coisa dessa beleza de estar ali, que tudo pode ser, é de uma riqueza, é de uma força tão grande, e ao mesmo tempo, você falou uma coisa, você falou assim, as pessoas não é mistério, é misticismo. As pessoas têm um medo daquilo que elas não conhecem, ou melhor, que elas não controlam. Então, tudo isso que foi taxado como místico, como do lugar do mistério, né, do desconhecido, foi sempre desprezado, desvalorizado, repleto de preconceito, tanta violência, né, em cima de todas as pessoas que sempre praticaram alguma coisa que aos olhos de uma parte é não entendível a partir de uma racionalização, né? E esse negócio do umbral, agora eu fiquei pensando, como é que a gente, não é, né, dos portais, como é que a gente volta e convoca? Estou pensando aqui no campo da criação, sabe?
que os artistas recobrem isso. E eu estou falando eu, estando dentro de uma universidade. Nós falamos muito semana passada com o André Feitosa disso, né? Uma universidade que prega essa ideia de objetividade, dessa ideia do que pode ou não ser pesquisado a partir desse viés, né? Muito concreto e muito unidirecional do que pode ser comprovado ou não por determinadas leis. O umbral não pode ser comprovado. O batente da porta não é comprovado dessa forma. Ele é vivenciado, ele é acessado. Você falou que tem que ser praticado, porque você só acessa se você praticar ostensivamente essas possibilidades de acesso. Como é? Porque é uma pergunta que fiz até para o André, ele me deu uma lapada que eu passei a semana processando. Como é que a gente volta a reconhecer esse lugar enquanto artistas, como você bem disse? Porque não são só os artistas da marionete, somos todos nós, né? Artistas, de alguma forma, comprometidos com esse lugar da vida e da morte. Eu achei esse negócio, né, eu achei fantástico, porque eu também acredito muito nisso. É uma convocação o tempo todo do fio tênue da vida e da morte. Mas não essa ideia rasa sobre a vida e a morte. Ou essa ideia também preconcebida como a morte enquanto finitude da vida e a vida somente esse deleite capitalista que nos dão, né? Achar que é a vida. Mas justamente esse estado que a gente está a todo momento, que a todo momento a gente morre um pouco e a todo momento a gente renasce um pouco. Então, como é que a gente, de alguma forma, traz para a discussão, e até teve um evento recentemente que Juliana coordenou no Sesc 24 de maio, sobre o futuro da marionete, não sei se vocês tocaram nisso, porque quando você fala também do entre, o que está entre eu, marionetista, e a marionete, se não é o próprio umbral ou o próprio batente da porta, né? O que tá ali que assusta tanto as pessoas? O que tá ali que faz com que esta arte sofra tanto preconceito e tenha pouco espaço, inclusive, né, nas agendas dos espaços culturais? E digo mais, eu acho curioso, porque assim, dentro, por exemplo, da tradição do voodoo, se trabalha muito com a feitura de bonecos, né? E com uso específico, porque nós estamos numa prática específica. Às vezes eu ia até te perguntar, você acha que as pessoas têm medo do boneco? Enfim, eu não sei se eu fiz uma pergunta, eu fiz várias pontuações, mas sobre esse futuro do boneco. Como a gente aciona, não só da marionete, como a gente aciona essa carga de novo, de reconhecimento, de validação de tudo isso que você falou que está no seu processo, do reconhecimento das linhagens que a gente carrega e que determinam a maneira como a gente cria também, como você cita, né, da sua avó. Qual feitiço que a gente vai fazer junto hoje? Eu acho importante a gente entender que a gente pode chamar de umbral, de portal, né? Mas também eu acredito muito nessa contração e expansão, esse gesto da contração e expansão, esse gesto, né, que está em tudo, está na pedra, está na vulva, está no pulmão, está no coração, está em tudo, está nessa fala, né, está no computador, contração e expansão. Então, a ideia de contração e expansão, ela também está na ideia, ela está na obra, ela está da ideia à realização, né? Para você realizar, é como se você quebrasse uma noz, né? Você expande a noz, tá ali dentro, expande. Expandindo o portal seria o quê? Uma passarela, uma ponte, né? Então, essa construção de pontes, eu acho que o processo é esse: entender o portal, entender a passagem, o trânsito, essa, essa capacidade que o artista tem de fazer esse trânsito que foi abandonado. E aí é o campo sensível de novo. Se você não entende que você está lidando
também no campo intuitivo, sensível, se você abandona isso, por mais que você trabalhe com arte digital, numérica, holograma, o que for, entendeu? Com inteligência artificial, o processo criativo é essa passagem. Mas aí, depois que você entende o portal, a, o umbral, é uma passarela, André. É uma ponte entre o passado e o futuro. Vida e morte, passado e futuro. Porque a gente não pode abandonar a nossa egrégora, né? Quem abriu caminhos para a gente, né? Como artistas e como seres, né? Como profissionais, educadores, pais, sei lá, tudo que compõe nosso ser. Mas a gente não pode abandonar a inovação, a gente não pode abandonar a invenção. Aí que é o ponto. Quando você entende vida e morte, você entende a capacidade de inovação e invenção que a gente abandonou. Essa coisa, tudo foi inventado na arte. Mentira! A gente inventa o tempo inteiro. Coisa da minha avó também. Minha avó não era artista. Aí minha avó falava: tudo é novo. Tudo é novo. É novo. É novo. Um instante. Foi. É uma, é uma sequência, frames de novidades à vida. Tudo é novo. Mas a gente não abandona. É a ponte. É a expansão do portal é a ponte. Criar pontes entre o passado e o futuro. E o futuro próximo, né? O que está ali daqui a pouco, porque tem uma urgência. E tem uma urgência de inovação. Eu não estou falando de inovação nesse sentido cooptado no neoliberalismo, né? De invenção, a capacidade inventiva. A gente precisa desse respiro. Como o nosso corpo regenera. O nosso corpo regenera, né? Células regeneram. A lagartixa, o rabo dela cresce de novo. Pô, vamos aprender com isso, né? Mas não vai ser o mesmo rabo. Então, essa capacidade de inventar, eu acho que essa é a conexão com o futuro, né? Acreditar tanto que a gente tem um ultraprocessador como um celular, mas esse ultraprocessador, ele está rodando, patinando, entendeu? Isso está anestesiando a nossa capacidade criativa e inventiva. Vamos usar a palavra invenção um pouco. Criatividade usada pela publicidade, né? Não, vamos trazer a invenção na arte, né? O que a gente quer falar? Como a gente quer falar? Qual é esse respiro? Se a gente não entende que tem um corpo, a gente não vai conseguir inventar. Tem que entender que tem um corpo ali vivo, mutante, proteiforme. Está a gente está na mutação o tempo inteiro. Pontes, Vocês, portais e pontes. pontes, PP, portais e pontes. Você sabe que você falando isso me fez lembrar, uma vez eu li naquele livro do Roberto Freire, que é um psicoterapeuta brasileiro e também escritor, Sem Tesão Não Há Solução. Eu recomendo, inclusive, é um livrinho pequeno do Roberto Freire, chama Sem Tesão Não Há Solução. E ele fala que uma vez, isso na década de 70, que ele estava em França e um amigo dele pergunta para. Tava ele, um amigo dele, tinha um cara, estavam falando sobre física. Aí esse cara, estava explicando para o amigo dele o que era o menos R da teoria da relatividade, o menos R do universo e tal. Eu achei bonito porque ele cita e fala assim, que o cara falou assim para ele,
que o universo até então era entendido desta maneira. E que o menos R era isso aqui, ó. O fora que é dentro. Que não era assim. Que o que a teoria da relatividade dizia? Que é bem isso que você falou, que é sempre expansão, é contração e expansão. E ele fala uma hora assim: é o dentro que é fora, o fora que é dentro. E não deixa de ser um pouco isso, porque a gente é tão limitado a pensar muito, né? Parece que tudo é fechado, tudo tem que ter uma borda, um delineado tão claro para a nossa existência, e tem. Mas eu fico pensando como é que a gente, como que esses delineados, essas bordas, eles vão sendo moventes o tempo todo, como o próprio delineado do nosso corpo. Em uma arte, e eu acho que esse ponto do corpo é muito importante, porque eu falo muito isso também. Eu acho que assim, no mundo ocidental, o espaço que mais teve regulação e controle é o corpo. Os nossos corpos são regulados e controlados o tempo todo. O tempo todo. De várias maneiras, em várias eras e épocas, tem controle em todas as dimensões dele. E como é que numa arte, estou pensando da cena, mas como você falou, todas exigem qualquer linguagem, ou mesmo quando a gente sai para fora de linguagem, pensando em rituais, sempre o corpo é o ponto de. É uma das pontas da ponte e da passarela. Ou é por ele que se passeia tudo. É de uma materialidade da experiência do corpo, de um universo, de uma dimensão que a gente vive tão material, porque tudo é tão material, né? A gente só dá a existência e a gente tem experiência nesse mundo, nesta dimensão, né? Nesta terceira dimensão, pela materialidade das coisas. E ao mesmo tempo, você, com a sua arte, com o seu processo criativo, me convida, através de materialidades tão específicas, a abrir outro espaço de imaginário, de convocação, de percepção da vida, de reconhecimento daquilo que não está tangível. Você acha que é por conta disso? Vou aproveitar porque eu acho que é um assunto importante também. Não, eu acho que não foge. O pouco espaço que existe para o teatro de marionetes, e um teatro de marionetes comprometido com uma pesquisa contemporânea, porque da mesma forma que todos esses conhecimentos não ocidentais, não brancos, vindos de várias epistemologias, né, que foram subalternizadas, né, de experiências aí vindas de outros continentes, de outras comunidades, as nossas comunidades indígenas, as comunidades negras, as comunidades aborígenes, né, tanta experiência de outras formas de ver o mistério, trabalhar com o inefável, trabalhar com o desconhecido. Você acha que a marionete, por estar justamente neste lugar entre mundos, acaba também de alguma forma sofrendo esse tipo de preconceito e desvalorização por ser algo, mesmo que isso não seja consciente, mas carregue nela pela sua historicidade. E aqui pensando numa história, não essa história tão oficial que é contada pra gente, porque a gente sabe que tem uma história oficial que apaga tantas outras narrativas, né? Sobre a própria história da marionete. Por que que há tanto receio, desvalorização e medo? Às vezes eu tenho a impressão que é isso, o medo pela potência desse umbral que a marionete carrega e suscita na gente. Eu acredito que tem medo mesmo, tem um medo que tem a ver com esse, né, com a coisa do invisível, da falta de controle, de, de, de ser colocado numa primeira camada nesse lugar da magia mesmo, sabe? Porque como que uma marionete, um boneco, uma máscara ou um pedaço de tecido pode trazer tanta, suscitar tanta emoção, né? Às vezes num público de 300 pessoas, sabe? E às vezes sem palavras, sem texto, né?
Então, eu acho que tem esse lugar. Tem um lugar de, de diminuição, porque, primeiro, que vem de um lugar muito popular, né? Vem de um lugar muito popular, então tem uma diminuição por conta disso. Tem uma diminuição por ser algo que as pessoas não conseguem explicar, né? Por não ser um corpo, o corpo que emociona, o corpo que provoca, não é um corpo palpável humano. Então tem uma relação de magia. A relação, eu achei muito interessante você me convidar, primeiro porque você me conhece e tal, mas eu achei muito interessante nesse momento, porque eu tenho aberto faz anos já, desde que eu fui silenciada, desde 2016, que eu sou pouco programada aqui no Brasil, é, eu fui colocada num lugar meio maldito, assim, sabe? Porque eu, além de trazer, de fazer espetáculos e como eu pratico, eu trago uma vida que as pessoas ficam, nossa, parece que a marionete está olhando para mim, parece que, sabe, tem esse trabalho muito forte desse portal, né? Além disso, tem as temáticas que eu trabalho, que é corpo, que é o corpo da mulher, que é temáticas de violência, né? Envelhecimento do corpo. Envelhecimento. Então, coisas que a sociedade não quer olhar. E que a marionete, ela tem uma capacidade muito generosa de trabalhar qualquer tipo de tema, qualquer tipo de assunto, e tem uma potência de provocação e emoção, né? Mas aí, se fosse uma atriz, se fosse um ator, já, se fosse um homem, né? Tem várias camadas, né, André? Mas a camada da linguagem própria dessa arte, né? Dessa arte matérica, né? Por exemplo, eu transito, né, em muitos lugares. Eu acabei de voltar de um Festival Mundial da Marionete em Charleville-Mézières, um festival que acontece a cada 2 anos e todo mundo tá nesse festival, ele existe com a programação oficial, uma programação off, uma programação off do off do off do off, sabe? Tá todo mundo ali, né? E é raro, porque é um lugar, é um festival só de teatro de marionetes, de formas animadas, né? E tem gente do planeta inteiro. Mas pouco se fala de um teatro de marionetes que é feito no continente africano, por exemplo. Esse ano, por exemplo, não tinha nenhuma companhia africana programada no festival, né? Tinha uma companhia no festival oficial programada da América Latina, Companhia do Chile, né? Então aí trazendo, por exemplo, tem um marionetista do Mali, Yaya Coulibaly, que ele fala muito sobre essa relação do invisível. E ele é um cara que está numa constante invenção, sabe? Ele traz muito essa questão do passado e do futuro também. E é um artista muito potente, muito presente, e uma referência, pouco falada, né? Pouco citado no, nos festivais, né? E no Mali, por exemplo, tem muitos marionetistas. E muitos marionetistas que fazem espetáculos ligados a rituais e ligados completamente conectados com, por exemplo, tem espetáculos no Mali que acontecem dentro do rio, marionetes que estão dentro do rio, né? É uma arte marginalizada,
planetariamente. Na França, menos marginalizada, a França coloca a marionete por uma força da própria classe dos marionetistas, né? Que fizeram, que lutaram para ter um reconhecimento dentro do sistema arte. Mas aí depois, os outros, tudo. E eu acredito muito que tem a ver com esse medo, com certeza, com uma ignorância. Aí tem essa parte, aí tem a ignorância do próprio sistema arte, né? Que acredita e coloca essa linguagem num lugar menor, de menos importância, alegórico, porque é o objeto, né? É algo que se mexe, é algo que está externo. Uma alegoria, colocado nesse lugar de alegoria. Ainda, trabalhos de pesquisa, né, que se relacionam com a atualidade, com o contemporâneo, é mais ainda marginalizado, né? Porque é como se não tivesse esse espaço, para a experimentação, para o mergulho, para a pesquisa, né? E tem, né? Somos inventivos e inovadores, né? Como uma potência como qualquer artista. Então, eu reivindico todos os espaços de arte para essa arte, para a marionete. Por que não ter marionete em museu? Por que não ter marionete em centro de pesquisa de arte contemporânea, sabe? Marionete em todos os cantos e lugares. E A eu própria sei, universidade, né, Dé? Desculpa te cortar. justamente, é isso mesmo, não tem, não tem. Pouquíssimos são os cursos que tem. Pouquíssimos. Uma pesquisa aprofundada. Inclusive, nós encontramos. Não, existem várias pessoas pesquisando, mas dentro também do meio acadêmico não tem uma quantidade tão expressiva assim que se dedique, porque também há uma marginalização também dentro do espaço acadêmico, para as pessoas que pesquisam e para as pessoas que se dedicam, né, ao estudo também. E eu queria fechar essa história perguntando, porque Juliana, há alguns anos já também escreve, tem vários livros, mas seu último livro sobre a pedagogia da marionete livre. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho nesse cruzamento do processo criativo, mas do processo também educacional, junto com isso que a gente está falando, né? Do desconhecido, do inefável, porque para mim a educação também deveria ser esse lugar do umbral do batente da porta, mas que infelizmente muitas vezes a gente não vê. Então, como que você tem pensado esse cruzamento, né, entre educação, arte e a magia, né? Esse desconhecido, essa convocação que na pedagogia da marionete livre você tem praticado, também conceitualizado e difundido. É interessante isso, né? Porque teve uma revista especializada em marionete que me chamou para escrever um artigo há 2 anos, sei lá. E aí, o meu artigo falava sobre o invisível. É uma revista vinculada a uma universidade. E aí, me questionaram, pediram para eu tirar. E aí, eu não tirei, claro. O texto é meu, pode ser escrito em qualquer lugar, ou põe ou não põe o texto, né? E aí eu acho muito desvinculado, assim, voltando, parece meio redundante tudo, assim, mas é muito desvinculado, né? A parte intuitiva, sensível da pedagogia, realmente. Eu acho que isso é necessário.
É, fazendo a ponte com o que eu estava falando antes, da marginalização, como é que a gente não quer que seja marginalizado? Você não está nem nas escolas de teatro, nas universidades de teatro de arte. Não existe uma escola no Brasil de marionete, né? Então, assim, puxando para sardinha para esse lado, né? Então, tudo que, infelizmente, nesse mundo que a gente vive, o que não é falado não existe, né? Por isso que é tão importante a gente falar das violências, das opressões, senão elas não existem, né? Então, é muito importante a gente falar o que você está fazendo, o que você está trazendo esse ciclo de debates aqui, para mim é altamente revolucionário dentro de uma instituição acadêmica, porque nem é falado, né? A pedagogia da arte, a pedagogia do teatro, a pedagogia da marionete, ela, no meu entender, assim, ela está completamente ligada com uma pedagogia do sensível. E não sou a primeira que falou isso, tem várias pessoas que já escreveram sobre isso, tanto na música quanto nas artes, em todas as artes, né? Mas o quanto que isso é praticado, o quanto que isso não vira uma coisa concreta na hora de ser experienciado e, né? Então, assim, são tantas camadas, né? Porque a gente ainda vive numa estrutura hierárquica na arte, um sistema de castas. Como é que a gente pode falar de sensível se a gente ainda vive esse sistema, onde ainda existem diretores e diretoras opressoras, sabe? Onde ainda existe uma hierarquização do saber artístico e, sabe, não tem uma construção pedagógica fluida, maleável, com brechas para o sensível. Então, assim, não que existem pessoas que têm mais conhecimentos que ela, não é isso. Mas se a gente não tem uma construção de uma pedagogia da arte aberta, como que a gente pode falar de sensibilidade, de magia, do intangível, de invisível, se não tem abertura? Por uma pedagogia do batente da porta. Por uma pedagogia umbrálica. É, porque, olha só, será que é interessante para as escolas de arte, para esse sistema, porque é um sistema, né? A escola de arte, a universidade de arte, ela faz parte desse sistema. O sistema arte é completamente opressor. Será que é interessante nas escolas a gente falar de portal, umbral, batente da porta, de passagem, né? Porque é histórico. Quantas pessoas, artistas que visivelmente passam o portal foram excluídas, condenadas, censuradas, porque também na nossa discussão da pedagogia, da marionete do futuro, a gente falou sobre censura. A gente falou sobre censura, e existe uma censura na pedagogia, no ensino da arte. Claro que existe. É a, tenta fechar, mas assim, somos porosos. E escorregadios. Somos porosos, é isso. Porosidade. Porosi, uma pedagogia porosa, uma pedagogia maleável, uma pedagogia brecha, a brecha, fenda, porosidade. Senão é endurecimento, né? Gente, eu vou terminar assim porque a gente poderia conversar muito mais.
Mas por hoje, e não foi à toa, vocês viram o fato de você estar aqui. Quando eu fiz o convite à Juliana, ela até perguntou assim: ah, mas o tema é esse, né? Vamos conversar um pouquinho mais. Mas eu, desde o início, por alguma intuição, pela conexão entre as nossas egrégoras, eu acho que você traz nas suas reflexões pontos assim fulcrais e cutucadas muito bem dadas, não só nesse sistema arte que todos nós estamos inseridos, seja no processo formativo, no processo também de construção, circulação, e sobretudo como é que a gente vai ter que redimensionar e ir abrindo fenda, rachadura, espaço para trazer todas essas questões que nós falamos aqui e que estão inerentes. Não dá mais para não ter reconhecimento, não dá para não pra ter mais validação. E eu acho que é assim. Tem horas que tem que ser a ferro e fogo, porque também faz parte do processo, né, de abrir espaço. Então eu só tenho que te agradecer, Darling. Que sempre, Juliana, por favor, gente, vão atrás de Juliana, arroba Junotari, arroba Marionete Livre, né? Também no Instagram. Tem lá também o site dela. Juliana já está em processo, vai estrear no dia 3 de dezembro lá no CPT, no SESC Consolação. Então, assim, vão atrás de Junotari, que ela é bafônica e todo o trabalho dela, artístico e pedagógico, deve ser acompanhado. Eu sou fã e amigo. Porque eu tenho Ó, que deixa falar eu só falar isso. uma E coisa, Dé. agradecer muito. Vai ter. Tá me escutando? Estou. Vai ter essa imersão no CPT, Centro de Pesquisas Teatrais, no SESC Consolação, aqui em São Paulo. E hoje até estava falando com uma estudante de teatro do Paraná, que ela estava me perguntando. Vão abrir as inscrições dia 11 de novembro. Vão ser 20 vagas para fazer essa imersão dentro de uma pesquisa. E aí vão ter várias coisas que vão acontecer lá no CPT, além de estreia. Então, Então manda pra gente, nós vamos divulgar pela Diretoria de Cultura da UEM. Ai, Ju, obrigado, viu? Obrigado pela generosidade, pela troca e seguimos juntos. um beijo, obrigada pelo convite. E semana que vem aguarde que continuamos com o nosso tema, né, com o nosso IMACEM, com o nosso ciclo de debates, processos criativos e magia, quando os invisíveis se fazem presença. Beijo, beijo, Josinha.